Quando a vítima foi levada ele era polícia. Não, ela foi pra casa dele, né? Ele iria para a verdade. Mas a polícia militar não conseguiu prender ele nas horas 060. Foi trazido por mas eu de vi uma investigação parte de da homicídios parecido. O Duque disse que a polícia que matou a filha porque achava que ela tinha desviado de uma empresa do sócio. Ele relatou Boa noite, Pence. ele cometeu o seguinte, que ele já tinha uma briga com a sua filha, a Yara, e ela desviou o dinheiro da sua empresa e montou outra empresa do mesmo segmento. Uma funcionária da empresa que estava no local. Ela porque ela veio sem celular. Ela contou que a vítima, André, desliga seu microfone. o pai não a matasse. A filha... Aí ela escutou os tiros. Nesse momento ela pediu ajuda, mas chegou e ela já estava... Bom, podemos continuar, gente? Podemos. Então, olha só. O fenótipo clássico, né, da diabetes, né, ela é promovida por polidipsia, polifagia, poliúria, né, que resultam na diurese osmótica, né, e uma sede secundária induzida pela hiperglicemia, né. Então, a pessoa tem fome, né, ela tem muita sede, né, fome porque a glicose ela não consegue entrar nas células para obtenção de energia, né, e sede porque ela está liberando muito líquido, né? Porque tem uma grande quantidade de íons no sangue e rapidamente vai liberando. Na urina, ela vai fazendo muito xixi e vai perdendo muito líquido. Então, dessa forma, ela meio que tem um início de desidratação. Então, ela bebe muita água, tem muita fome, certo? E isso é bem característico, né? Também tem muita glicose na urina, né? É bem interessante, né? Geralmente, principalmente homem, né? Que faz xixi na tampa do vaso, né? Mas se ele é diabetes tipo 1, né? Junta muita formiga no xixi dele, porque tem muita glicose. Né? E essas disfunções resultam em complicações que afetam vários órgãos, como olhos, rins, nervos, né, e vasos sanguíneos. E a pessoa também tem uma baixa da imunidade, né? E a hiperglicemia é uma anormalidade básica desses tipos de diabetes e é causada pelo crescimento anormal da gliconeogênese, ou seja, ele começa a transformar vários substratos que nós temos em açúcar, né, para tentar ter o aumento de glicose na célula, mas na verdade o problema não é esse. O problema é que a glicose ela não consegue sair do sangue e entrar dentro da célula, porque a pessoa não tem insulina, né? Então o problema ali não é a falta de glicose, o negócio ali é que a glicose não está entrando dentro da célula, né? Então precisa de quê? De administrar insulina para diminuir essa quantidade de glicose no sangue. Tudo bem? Professor, esse termo aí é genericamente, bota lá, por favor. Sim, vou botar. Diga. Geneticamente heterogêneo aí, o que ele quis falar com isso? Então, significa que não é só um gene que induz a pessoa a ter diabetes do tipo 1, entendeu? Então, eu tenho várias populações diferentes que têm vamos dizer assim, essa predisposição genética. Então, não é só um gene que vai induzir a pessoa a ter diabetes tipo 1 ou não. Então, são vários tipos de genes. Então, esses vários tipos de genes, eles se distribuem em várias populações diferentes. Deu para entender? Sim, entendido. Obrigado. Então, tá certo. Existem evidências que possa ser causado, né, por, como a gente já falou, infecção viral, né, nas células das ilhotas de Langerhans, no pâncreas, acarretando a produção de anticorpos, né, anti-ilhotas, que gradualmente as destroem. Esse processo autoimune pode levar à absoluta deficiência da insulina, e essa infecção por si só
não é suficiente para desencadear a doença. Ela deve ocorrer em um hospedeiro geneticamente suscetível para formar esses anticorpos autoimunes. Então, tem que ter infecção, que aí já é um caso ambiental, só que para a pessoa desenvolver esse autoanticorpo, aí já é um fator genético, porque o tipo de anticorpo que a gente produz depende muito do nosso repertório genético associado à produção de células produtoras de anticorpos, tudo bem? E como nem todos os indivíduos chegam a manifestar diabetes, outros fatores etiológicos também devem atuar, como, por exemplo, diferentes condições de exposição ao vírus ou uma taxa reduzida de multiplicação de células pancreáticas. Então, aqui ele já está associando também, né, o quadro fisiológico da pessoa. Bom, aqui só algumas diferenças, né, entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, né, acho que eu acho que todo mundo já tem isso muito bem tranquilo, né? Acho que a gente não precisa revisar isso, não, né? A diferença entre tipo 1 e tipo 2. Alguém tem alguma dúvida sobre a diferença entre tipo 1 e tipo 2? Né? Lembrando que tipo 1 é insulino dependente e o tipo 2 é o não insulino dependente, né? Certo? Bom, o insulino dependente, né? Ele também tem uma relação de vários genes associados. Olha só, olha o tanto de gene HLA determinado, né? Por isso que ele é multifatorial, né? Na forma genética também, né? Então, não é só um gene que induz, né? Como lá da doença coronariana, são vários, né? Então, se são vários, então esse repertório da pessoa até é muito, muito, muito grande, né? Bom, então, como são muitos, né, genes ligados ao sistema HLA, né, são necessários, embora não suficientes para a manifestação da doença, né, devido a existir ainda outros genes também predispostos a essa doença. Então, além de ser conhecido vários genes HLA associados à indução da pessoa ter diabetes insulino dependente, vários outros genes são também relacionados e já foram documentados na literatura científica. Por isso que a gente fala que é uma doença muito complexa, porque ela tem muito a ver com o determinante ambiental, né, que é como que a pessoa vive, e tem a ver com vários genes, né? Então se a gente conseguir associar tudo isso, né, e ter um perfil bem determinado bioquimicamente, geneticamente, isso é muito complexo, né? E falar assim, qual que determina mais que o outro, isso é um pouco difícil também de fazer uma escala numérica de qual que é mais importante, né? Bom, agora falando um pouco da não insulino dependente, né, que é a diabetes mellitus tipo 2, certo? A diabetes tipo 2, né, não insulino dependente, apresenta uma herança também multifatorial, igual da diabetes tipo 1, com interações gene-genes e também fatores ambientais, né? Então, em geral, né, surge com pessoas de 40 a 60 anos, olha só. E esse fator genético, ele pode estar representando, né, uma proporção da pessoa ter a doença ou não de 10 até 40%, né? Mas ocasionalmente pode manifestar-se na adolescência se a pessoa for obesa, né? Então, mostrando que o fator determinante também pode estar correlacionado, né, ao comportamento da pessoa alimentar, né? Se ela é sedentária ou não. As pessoas com a diabetes tipo 2 costumam ter corpo obeso e há manifestações da chamada síndrome metabólica, né, que é caracterizada por diabetes não por ausência de insulina, mas por resistência à insulina. O que significa isso? Os receptores de insulina na célula,
eles não são muito bem estimulados pela insulina. Então, eles não colocam a glicose lá para dentro, mesmo tendo insulina, tudo bem? Então, tá vendo que até a patogênese da tipo 1 é diferente da tipo 2, né? Então, aqui é pela pessoa comer muito, ela libera um excesso de insulina. E esse excesso de insulina faz com que os receptores de insulina que a gente tem nas células, né? Eles não reconheçam tão bem mais quando a insulina é produzida. E aí não tem a entrada de glicose para dentro da célula. Bom, sobre a doença arterial coronariana, né? Ela também é denominada como doença cardíaca coronariana, cardiopatia isquêmica ou doença isquêmica do coração. Sua incidência é maior em homens do que mulheres. Ó, gente, doença coronariana tem mais em homem do que em mulher. Tudo bem? Então, aqui o fator gênero é determinante, certo? E representa uma agregação familiar. Então, o fator genético também está associado, né? E parentes em primeiro grau, né? Tem uma chance, né, de 2 a 6 vezes maior do que uma pessoa que não tem parente que tem esse tipo de doença. Então, olha só o tanto que o fator familiar é alto, né? Altíssimo, né? E olha só que interessante esse parágrafozinho assim, ó. Com frequência, a doença coronariana arterial é descoberta de modo acidental em um histórico familiar de pacientes com outras doenças. Gente, doenças cardiovasculares. Quando que a pessoa descobre? Não vai ter. Vocês sabem? De repente ela cai dura no chão, não é? Não é assim? Não é acidental? Né? Então, o grande problema das doenças cardiovasculares é que elas demoram para ter manifestações clínicas. Ou então, as manifestações clínicas iniciais, elas são tão difusas que a pessoa não procura o médico, né? Não faz um acompanhamento para ver se tem algum problema cardiovascular. Então, a maioria das doenças cardiovasculares, elas são descobertas de forma acidental, quando a pessoa já tem um quadro muito grave, né, que aí gera uma sintomatologia mais proeminente, né. Então, vocês já ouviram falar que teve gente que de repente, teve uma doença no coração e morreu. De repente, teve derrame e morreu. E nunca foi no médico procurar se tinha algum problema cardiovascular. Já ouviram alguma história desse tipo? Não? Já. Muito, né? Então, é muito comum associar doenças cardiovasculares à descoberta acidental, certo? E também, né? Geralmente, quando tem histórico familiar, com certeza a pessoa tem. Por isso que toda vez que você vai lá no médico, o médico te pergunta, tem história de doença cardiovascular, tem história de câncer, se tiver história, você tem uma chance, olha só, de 2 a 6 vezes maior de ter do que uma pessoa normal que não tem ninguém com histórico de doença, certo? Bom, a maioria, né, das doenças arteriais coronarianas apresenta uma herança multifatorial, com fatores de predisposição genético e não genético, né? Vários distúrbios estão correlacionados, como a hipertensão, obesidade, diabetes, né? Distúrbios metabólicos, né? E esses valores de herdabilidade variam de 50% a 63%. Então, olha só, é um valor alto, né, gente? 50%, né, determinado por hereditariedade é muito alto associado a esse tipo de doença. Tudo bem?
Bom, aqui mostrando mais ou menos como que acontece, né, essa doença, né? Aqui está mostrando um vaso sanguíneo, tá vendo? Na verdade é uma artéria, né? Então são cortes da artéria coronariana, demonstrando as etapas que levam, né, às doenças, né? Nós temos fatores genéticos e ambientais, né? Mas basicamente é assim, gente. Nós temos gordura aqui. A gordura, vocês sabem que ela não dissolve muito bem no sangue, né, gente? Ela é carregada por lipoproteínas, certo? Mas se eu tenho um excesso de gordura, essa gordura ela vai, de alguma forma, se misturar no sangue. E quando ela está lá no sangue, ela deposita na íntima das artérias. Quando ela deposita, ela forma uma resposta inflamatória ali. E nessa resposta inflamatória, vai produzindo, né? As células de defesa vão tentando fagocitar essa gordura que está lá na íntima da artéria, né? E vai criando uma resposta inflamatória ali. E vai tendo morte dessas células de defesa, né? E essa morte vai gerando depois cicatrização. E essa cicatrização pode ter um depósito de cálcio ali, ou então a formação de um tecido fibroso. E aí o que que acontece? Esse tecido fibroso, ele perde a elasticidade da artéria, porque a artéria ela não faz vasodilatação e vasoconstricção, ela não precisa de ter essa elasticidade para aumentar o volume de sangue ou diminuir o volume de sangue. Quando tem a formação dessa cicatriz devido ao depósito de gordura, né, ela perde essa elasticidade, certo? Quando ela perde essa elasticidade, quando o vaso faz vasodilatação ou vasoconstricção, a chance é muito grande desse pedacinho da artéria aqui, ó, que não tem elasticidade, ele se romper. Aí, quando ele rompe, ele forma o famoso êmbolo. Já ouviram falar? Que sai pedacinhos sólidos, né? Que vão andando na corrente sanguínea até ele chegar numa artéria mais fininha e ocluir, tampar, certo? Quando tampa, aí dá problema, né? Aí é o famoso infarto. Quando obstrui, oclui, o vaso dá infarto. Quando ele sai andando, né? Esse pedacinho sólido sai andando, a gente chama de êmbolo. E quando esse pedaço, né, que está menos elástico, ele se solta e eu tenho saída do sangue para fora, né? Aí nós chamamos de quê, gente? Quando sai sangue para fora da corrente sanguínea? Hemorragia. Hemorragia, tudo bem? Certo? Então, a maioria dos problemas cardiovasculares são associados a uma grande quantidade de lipídio. Deposita no vaso sanguíneo, tem uma resposta inflamatória, e essa resposta inflamatória ou ela promove, né, uma autoprodução de cicatriz que oclui, que é o trombo. Se ele sair andando, a gente chama de êmbolo, certo? Na hora que oclui, chama de infarto, porque não tem circulação de oxigênio, nem circulação de nutrientes para o tecido onde o sangue parou de andar, onde o sangue foi ocluído. E se tiver saída de sangue, né, devido a esse tecido que está mais frágil, né, para fora do vaso sanguíneo, a gente chama de hemorragia, né? Aí, ou então podemos chamar de acidente vascular, certo? Bom, então, só mostrando que a gente já conversou, né, os estágios. Na camada íntima da artéria aparece uma linha fina de gordura que vai evoluindo para uma placa fibrosa, contendo músculo liso, lipídio e tecido fibroso. Essas placas na camada íntima vascularizam-se, podendo sangrar, ulcerar, calcificar, causando estreitamento vascular, né, ocasionando-se a trombose, né? A trombose é quando tem o vaso sanguíneo aqui, né? E eu tenho uma oclusão não total, né? Porque se for total é infarto, que resulta numa oclusão completa. Se tiver oclusão completa do vaso sanguíneo, o tecido posterior ele não vai ter
a presença de oxigênio nem de nutrientes, aí tem o tal do infarto do miocárdio. Tudo bem? Bom, então a doença arterial coronariana é devido à arteriosclerose, né, que consiste a deposição de lipídios no espaço subendotelial, ou seja, a camada íntima das artérias, que é a camada mais de baixo, tudo bem? Com consequente estreitamento das artérias. Essa deposição de lipídios na parede vascular é determinada por fatores hemodinâmicos, né, ou seja, da circulação sanguínea, e os monócitos, né, que são os macrófagos que estão dentro da corrente sanguínea, aderem às paredes vasculares com depósito de lipídios, entram na parede vascular, proliferam e diferenciam-se em macrófagos. Estes englobam os lipídios, produzindo camadas gordurosas, que por meio de vários mecanismos produzem a proliferação de placas arterioscleróticas fibrosas no músculo liso. Foi aquilo que a gente comentou, né? E a ruptura das lesões arterioscleróticas está associada a acidentes trombóticos, que levam à isquemia e infarto do miocárdio. Tudo bem? Gente, isquemia e infarto é basicamente a mesma coisa, tá? Isquemia é falta de circulação sanguínea no tecido. E infarto também, tá certo? Tudo bem, gente? Sim. Ok. Bom, vários fatores de risco são associados, né? Por exemplo, quem nunca ouviu falar do colesterol bom e do colesterol ruim? Já ouviram falar? Já. Né? Então, aqui, ó, fatores de risco. Olha só que interessante, ó. Sexo masculino, idade, histórico familiar, né? Doença hiperlipidêmica, né? Ou seja, a pessoa que tem muito lipídio no sangue, né? Ou então hipercolesterolemia, hipertensão, diabetes, obesidade, né? E vocês lembram do HDL e do LDL? Qual que é o bom, qual que é o ruim? O HDL é o bom, tá, gente? Quando você tem alto perfil de HDL, é o bom. Quando você tem alto perfil de LDL, é o ruim, tá certo? Na verdade, isso daqui não é a proteína, isso daqui não é a gordura, isso daqui é a lipoproteína que transporta a gordura, tá certo? Quando você tem mais HDL, você tem menos chances de ter problemas coronarianos, né? De ter arteriosclerose ou doenças cardiovasculares associadas ao acúmulo de gordura. Tudo bem? Assim como altos níveis de outras proteínas, como a apoproteína B, a apoproteína 1, certo? E tais achados são compatíveis com a etiologia multifatorial, né, da doença arterial coronariana. Alguns desses fatores, por sua vez, dependem da intervenção de fatores, da interação de fatores genéticos e ambientais, certo? Bom, aqui mostrando, né, a prevalência, né? Então, tem vários tipos de hipercolesterolemia, né? De hiperlipidemia e mostrando, né, a prevalência associada ao tipo de doença coronariana, arterial coronariana. Bom, qual que é importante, né? Um polimorfismo bem interessante, né? Dessa ApoE, né? Pessoas que têm esse tipo de perfil ApoE, eles têm mais chances de ter doença coronariana arterial, certo? Essa proteína está envolvida no transporte e no metabolismo de lipídios, sendo a principal lipoproteína associada às doenças arteriais coronarianas, certo? Bom, tudo bem, gente? Podemos seguir?
Tô bem. Vocês Pode estão ser. tão caladinhos. Ó, obesidade. A obesidade, ela pode ser definida tecnicamente com o índice de massa corporal, né? Vocês já calcularam o IMC de vocês? Eu aposto que tá todo mundo gordo agora, porque a gente só fica em casa comendo, né? Eu já engordei 4 quilos. Vocês já engordaram, gente? Um pouco, né? Não. 2. 2, eu engordei 4 quilos, gente. Eu só fico em casa comendo e preparando aula. Só isso que eu fico na minha vida agora. Eu não, eu trabalho, professor. Então você tá na correria. Tu não é coronavírus. Ixi. O trabalho fez aumentar, professor. Oi? Onde eu tô trabalhando, tá no trabalho lá. Eu fiz foi emagrecer, porque com máscara você não pode comer e nem pode tocar em nada. É verdade, né? É verdade. Nossa senhora, gente, eu engordei quase 4 quilos, 3,5 kg. Eu vou, quando a gente voltar, eu vou estar parecendo uma bola. E tudo bem. Tudo bem. Então, vocês sabem, né, como que calcula o índice de massa corporal, né? É uma relação entre peso e altura, né? Mas aí a gente tem outras formas também de medir, né? Vocês já ouviram falar da bioimpedância, né? Que mede a quantidade de gordura que você tem, né? Às vezes a sua massa é massa magra, não é massa gorda. Então, está relacionado nem tanto ao peso associado ao seu tamanho, né? Então, pode ser que você tenha o osso mais pesado, pode ser que a sua massa é muscular, né? Então, tem outras formas de avaliar a obesidade, né? Mas, com certeza, quem tem o pezinho um pouco acima do que é determinado pelo IMC, é legal a gente sempre ter um acompanhamento, né? Quantidade de gordura no sangue, né? Quantidade de glicose, que você tem mais chance de ter diabetes, né? Então, tudo isso tem que ser controlado, tem que ser observado. E também não quer dizer que a pessoa magra não tenha problema, né, de perfis de lipídio, né, e perfis de glicose, né. Então, às vezes, o metabolismo dela é mais aceleradinho, mas ela não tem uma alimentação boa, não quer dizer que só quem é obeso tem problemas, né, associados a alterações bioquímicas que podem levar a algum tipo de doença, né. Então, isso é bem amplo, vamos dizer assim, né? Bom, e isso daqui, gente, é bem grave, tá bom? Então, os brasileiros com sobrepeso consistem em quase metade da população, tudo bem? 48%. Gente, você sabe o que é isso? Metade do mundo é gordo do Brasil? Gordo não, tá acima, né? Sobrepeso. E 15% é obeso, certo? E isso tem aumentado muito em crianças, tudo bem? E olha só, muito interessante, né? Eu estava lendo o livro para preparar a aula para vocês, muito interessante essa informação aqui, ó. Serve para vocês, mães. Acrescenta-se o fato que o número de células adiposas individuais é um aspecto importante de determinação da massa de gordura em adultos. Esse número permanece constante na maturidade em indivíduos magros ou obesos, mas após uma perca acentuada de peso, indicando que a quantidade de células adiposas do adulto é estabelecida durante na infância ou na adolescência. O que significa isso? Significa que se a criança ela é gordinha na infância, ela mesmo emagrecendo, ela carrega para a maturidade dela a proporção de células adiposas. Ou seja, ela tem mais chance de engordar, ela tem mais chance de ter obesidade, mesmo ela se cuidando, né? Se ela for gordinha na infância, ela tem mais chance de ser obesa lá quando ela for adulta, mesmo ela sendo magra. Por quê? Porque o número de células adiposas, elas são meio que institucionalizadas na infância. Então, se na infância ela é gordinha, mesmo ela magra, ela vai levar esse número de células adiposas lá para a sua maturidade. Tudo bem, gente?
Portanto, uma criança obesa terá mais células adiposas e, consequentemente, mais espaço para depositar de gordura na vida adulta do que uma criança magra ou com peso adequado à sua idade. A obesidade aumenta o risco de ocorrência de várias doenças, como, por exemplo, diabetes, problemas na vesícula, hipertensão, doenças cardiovasculares, né? Problemas de acidentes vasculares cerebrais e alguns tipos de câncer. A obesidade tende a ocorrer em famílias quando ambos os genitores são obesos. Olha só, gente. Se o pai e a mãe é gordinho, 80% dos filhos também são, quando ambos estão acima do peso, e apenas 15% dos filhos serão obesos, certo? Quando não é obeso, é somente 15%, e quando o pai e a mãe 80% dos filhos são obesos. Essa influência familiar na obesidade, por um lado, deve ser devida aos genes que influenciam o peso do corpo, mas também ambiental correlaciona muito, né? Por exemplo, o pai e a mãe que são obesos, né? Eles vão ter uma dieta alimentar, provavelmente, né? Com mais carboidrato, né? Eles vão comer mais vezes ao dia, eles vão ter menos hábitos de exercício, né? E isso também é um fator ambiental que ensina a criança a ter esse hábito, né? Então, tanto o hábito do dia a dia quanto o fator genético, eles influenciam na criança de ter obesidade ou não. Tudo bem? Bom, e ainda não se conhece ainda como os genes influenciam na obesidade, né? Se tem uma estatística comprovada, mas ainda não se conhece a relação gene, alteração e indução de obesidade, né? O que se conhece um pouco é dessa proteína leptina, que ela é produzida pelo tecido gorduroso e afeta o hipotálamo, diminuindo o apetite, né? Com a diminuição da gordura corporal, há uma diminuição da leptina, o que estimula o apetite, aumentando na gordura corporal, que leva a um aumento de leptina, o que reduz o apetite. Os camundongos obesos possuem duas mutações para o gene da leptina e não produzem leptina funcional. Dando leptina para esses camundongos, eles começam a perder peso. Então, é mais ou menos uma proteína da saciedade, certo? Então, acreditava-se que essa descoberta da leptina seria muito interessante utilizado como medicamento, como saciedade, né? Mas o que foi observado é que mesmo nas pessoas que têm sobrepeso, foi constatado que em algumas pessoas obesas são deficientes em leptina, mas a maioria das pessoas tem leptina normal. Então, a leptina não é a única que está associada, né, à saciedade, né? E ela também não é um fator tão determinante para a pessoa ter essa saciedade, né? Então, ela não é um medicamento para obesidade que vai curar todo mundo, né? Que vai perder a fome, que vai tirar a fome de todo mundo, como todo mundo queria, né, na vida, né? Bom, gente, eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Alguma dúvida? Não, tá tudo ok. Tranquilo. Não, tranquilo. Então, é o seguinte, ó, vamos fazer o exercício da atividade 2, da unidade 2. Posso dar para vocês uns 10 minutinhos, 15 minutinhos para vocês fazerem? E aí depois a gente volta para corrigir, pode ser? Pode ser. Pode sim. ser? Então, o seguinte, ó, eu não vou dar um tempo determinado não, tá? Eu vou esperar vocês fazerem. Aí depois que vocês fizerem, vocês me dão um alô no WhatsApp, que aí a gente volta para corrigir, tá bom? Certinho? 15 minutos, professor. 15 minutos? Tá, mas aí quando vocês terminarem, vocês me avisam lá, tá bom? A frequência de hoje é esse exercício, tá, gente? Lembrando que vocês não precisam fazer hoje, vocês podem fazer até semana que vem, tá certo? Mas é legal vocês fazerem agora,
porque aí a gente já corrige isso e vocês já ficam livres, tá bom? Combinado? Combinado. Certo? Então até daqui a pouco então, tá, gente?